Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da terceira semana da Quaresma. Escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem principal do Evangelho de hoje é esta: para ser perdoado, você deve perdoar. Quando não perdoamos o irmão, amarramos as mãos de Deus com relação ao seu perdão sobre nós. Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? A pergunta de Pedro não é mesquinha, mas enormemente generosa. Ele já ouviu as palavras de Jesus sobre a misericórdia de Deus, ele conhece também sua capacidade de compreender, de desculpar, de perdoar. Pedro também está disposto a perdoar, mas não existe um limite para o perdão. Pedro propõe uma resposta à sua própria pergunta: 7 vezes. Na tradição judaica, o número 7 era o símbolo da perfeição. Pedro acreditava que a resposta 7 seria aceitável para Jesus. Provavelmente Pedro acreditava que, se perdoasse 7 vezes, seria aceitável para Jesus. No entanto, Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. A resposta de Jesus é contundente, mas o pensamento de Jesus sobre o perdão precisa ser bem compreendido. Perdoar não significa ignorar as injustiças cometidas, nem significa aceitá-las passivamente ou com indiferença. Pelo contrário, se alguém perdoa, é justamente para destruir a espiral do mal e ajudar o outro a se reabilitar e agir diferente no futuro. Na dinâmica do perdão, há um esforço para vencer o mal com o bem, porém esse esforço só é possível a partir
da graça de Deus. O perdão é um gesto que muda qualitativamente as relações entre as pessoas e busca considerar a convivência futura de uma nova maneira. É por isso que o perdão não deve ser apenas uma exigência individual, mas deve ter uma conotação social. Se eu perdoo o irmão, é porque, primeiramente, eu fui perdoado por Deus. Só a partir da experiência de me sentir perdoado por Deus é que eu sou capaz de perdoar o irmão. Quem não sabe perdoar pode permanecer ferido para sempre. Quando não perdoamos o outro, nós o trazemos dentro de nós mesmos como um abutre corroendo as nossas vísceras. Há algo que precisa ser esclarecido desde o início. Muitos acreditam que são incapazes de perdoar porque confundem raiva com vingança. A raiva é uma reação saudável de irritação a alguma ofensa ou agressão ou injustiça sofridas. O indivíduo se rebela quase instintivamente para defender sua vida e dignidade, mas o ódio, o ressentimento e a vingança vão muito mais além da raiva. A pessoa vingativa procura ferir, humilhar e até mesmo destruir a pessoa que lhe fez mal. O perdão não significa necessariamente suprimir a raiva. Pelo contrário, reprimir a raiva pode ser prejudicial, pois se a pessoa acumula a raiva dentro de si, mais tarde ela será desviada para outras pessoas inocentes e até mesmo para a pessoa que guarda dentro de si a própria raiva. É mais saudável reconhecer e aceitar a raiva e talvez até compartilhá-la com alguém. Desse modo, será mais fácil manter a calma e tomar a decisão de não continuar alimentando ressentimentos ou desejos de vingança, para não nos machucarmos mais e também não machucarmos e ferirmos o irmão. A fé em um Deus perdoador é, então, para cada um de nós, um estímulo e uma força inestimáveis. Para quem vive do amor incondicional de Deus, é mais fácil perdoar. Como tantas vezes, Jesus se explica contando parábolas. A primeira parte da história é do perdão ilimitado. É a história de Deus para com a humanidade. A quantia que o servo devia ao patrão era astronômica. O servo pediu um prazo para pagá-la. No entanto, várias vidas não teriam sido longas o suficiente para sanar a dívida. O patrão simplesmente cancela a dívida. Jesus está sugerindo que não há cálculos sobre o perdão de Deus. Não há limites. Seu perdão é ilimitado. Se o pedirmos, Deus o concederá, embora a nossa dívida para com Ele, ou seja, o peso do nosso pecado, seja enorme. A segunda parte da parábola retrata a relação do homem com o homem. Sugere que receber o perdão ilimitado de Deus requer que transmitamos esse perdão para os irmãos. Se eu sou perdoado, tenho o grave dever de perdoar o irmão. E nisso o servo falhou. Um servo de escalão inferior pediu um prazo para pagar sua pequena dívida. Poderia facilmente ter sido paga com o tempo, mas o seu colega não lhe deu o prazo. O perdão foi negado. Se Deus nos concede o perdão quando lhe pedimos, é preciso que estejamos também prontos para transmitir livremente o perdão de Deus quando os irmãos nos pedem. Se não o fizermos, Jesus deixou muito bem claro que podemos nos impedir de receber o perdão de Deus. No Pai Nosso rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.